Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem vai analisar as complexas variáveis na composição de forças do universo político nacional é o cientista político Carlos Mateus, professor titular de Ética e Filosofia Política da PUC de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado. Bom, o cenário político nacional causa, no mínimo, espanto. Professor, as denúncias de corrupção envolvendo personalidades da República, lideranças políticas, ministros de Estado, busca e apreensão da Polícia Federal na casa dessa gente, e não é por nada, é por razão de delitos muito graves. Além disso, a questão da prisão de banqueiros, de grandes empresários, né, de nomes muito importantes no Brasil, sem nós falarmos em sopapos, socos, aquela perda de compostura no Congresso Nacional, em festinha de confraternização, até vinho jogado no rosto de senador. Mas eu estou colocando tudo isso e até acrescento a tragédias do momento. O problema, a gravidade da microcefalia, por exemplo. Nós já temos milhares de crianças com isso. Ou aquela destruição do Vale do Rio Doce por omissão na administração pública e também no setor privado, né, dos mecanismos de proteção da população. O que eu pergunto, professor, ao senhor a democracia no Brasil está chegando no fundo do poço? Eu acho que nós estamos vivendo uma crise institucional muito séria. Essa crise não vem de hoje. Tudo que está explodindo nesse momento vem de todo um processo que eclodiu agora. Nós temos uma democracia mal construída. Nós copiamos o sistema democrático americano mal, copiamos mal. Porque hoje nós criamos um presidencialismo que, por obrigação, tem que ter 4 anos. Quando, na verdade, nós já tivemos no Império um sistema parlamentar no qual os governos eram exercidos pelo primeiro-ministro. E isso é exatamente o que acontece na Europa. Na Europa, hoje, nós temos um regime de representação com partidos fortes e uma rotação no poder a partir do momento em que um determinado governo malogra na sua política. Então, o que está acontecendo é que agora o atual governo, como os anteriores, também malograram, mas nós tivemos que esperar 4 anos para que a população pudesse reagir ou justificar. Nós estamos vivendo hoje também uma situação de desaprovação total, sem que haja possibilidade de mudança. Mas isso é o quê, professor? É um processo progressivo de fragilização dessa democracia que o senhor diz ser tão mal construída? Foi mal construída porque foi copiada de um sistema construído de cima para baixo, quando, na verdade, a democracia deveria começar de baixo para cima através da formação de partidos fortes que se consolidem e que possam alternar no poder à medida que a situação econômica ou política exija. Então, veja, por que um governo tem que durar 4 anos ou 8 anos? Um bom governo pode durar 10 anos e um mau governo deve sair em 1 mês. Isso é o que acontece na Europa com os regimes parlamentares. Como o senhor acabou de falar. Eu tenho escrito sobre isso. Se nós tivéssemos o regime parlamentarista, essa crise não teria acontecido. Simplesmente mudaríamos de governo e o outro partido viria trazer as novas soluções para o problema. Agora, professor, a nossa democracia ela foi reconquistada a duras penas e houve um alento na medida em que, com muita participação popular, avanços como a lei ficha limpa, as pessoas já através das redes sociais debatendo a política, inclusive a mobilização para as manifestações de rua, com um clamor das ruas muito expressivo que até chamou a atenção dos políticos e assustou num dado momento.
Passado isso, o que nós temos observado nessa questão da expressão popular é que a coisa parece ter refluído. Recentemente, tanto as manifestações contra o impeachment como a favor do impeachment tiveram muito menor expressão que as manifestações iniciais. Que indicador é esse? Eu acho que há um cansaço da opinião pública. A opinião pública está querendo mudança. Foi às ruas desde 2013 pedindo mudanças. Essas mudanças não aconteceram. As eleições, na verdade, mascaram os fatos. Nós tivemos uma eleição em que o marketing eleitoral acabou mostrando uma situação falsa. Passada a eleição, o país descobriu uma nova realidade que não era a que havia sido apresentada no processo eleitoral. Todas as nossas eleições têm sido assim. Veja a eleição do Collor. Foi uma grande fantasia que desmoronou no dia seguinte. A própria eleição do Fernando Henrique foi uma eleição que precisou de uma reeleição e na reeleição viu-se o que não era exatamente aquilo que ele havia prometido. Então nós estamos vivendo um regime em que o marketing ilude a população e a população não tem canais para se manifestar, quando na verdade nós precisaríamos ter partidos que canalizassem as opiniões e dirigissem soluções para cada momento da situação do país. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise institucional muito séria e no qual todos os órgãos competentes para atuar estão agora em conflito. Veja, a Procuradoria-Geral da União, o Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso, agora cada um tentando buscar o seu espaço dentro de um clima totalmente confuso, que resulta de todo um processo de degenerescência do processo democrático. Agora, professor, para nós encerrarmos, o senhor fala coisas muito importantes para a nossa reflexão, olhando para o futuro, né? Toda crise, realmente, ela traz um momento de ansiedade, de desalento, de temores, mas também de esperança, de mudança. Olhando para o futuro, o senhor enxerga um fortalecimento, um aprendizado que, em geral, também acompanha o bojo de crise? Eu acho que nós precisamos criar canais para a manifestação da opinião pública. Essa é uma das primeiras mudanças. Para isso, nós precisamos ter partidos fortes, representativos, com programas definidos. Hoje, o eleitor vota no deputado, não sabe em que deputado vai votar. Okay. Não sabe que programa esse deputado vai prestar, vai exercer. E, principalmente, o próprio deputado não tem nenhum compromisso com o eleitor. Eu agradeço muito. Tudo que o senhor chama a nossa atenção em termos de reflexão e também de participação na construção de um sistema de representação, de uma democracia que possa ser mais vigorosa e oferecer à população condições adequadas de vida. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.